Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, por mais um devocional, amém? Por mais um dia na presença do Senhor, mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. O doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom dia, Cléo. Bom dia, Elza. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido, amém, em nome de Jesus, uma semana abençoada, né? Uma quinta-feira cheia da presença do Senhor também, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele nos sustentou, até aqui Ele tem direcionado os nossos passos, amém? Glória a Deus. Bom dia, Pan, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Bom dia, Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Ana Lia, a paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vinda, amém? Em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre o trabalho de vocês, sobre a casa, sobre a família, sobre tudo que carrega o nome de vocês, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom dia, Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto os nossos irmãos e irmãs vão entrando, eu convido você a buscar a presença do Senhor, amém? A liberar palavras de adoração a Ele, a você ser grato, amém? Por mais um dia de vida, por mais esse devocional, que você possa expressar em nome de Jesus aquilo que o teu espírito sente nessa manhã, amém? Em nome de Jesus, sem reservas. Bom dia, Jéssica, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos e irmãs entram, a gente já ora, e aí a gente consagra essa live ao Senhor, e aí é o tempo deles entrarem para a gente iniciar, amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que primeiramente eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua permissão, Pai, de estarmos aqui, Senhor, mais uma sexta-feira para mais um devocional para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai, mais uma manhã. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos, Senhor, a tua palavra. Eu peço que o Senhor cele todos os ambientes agora, Pai. A minha casa, a casa de cada homem, cada mulher que está nesta live, o trabalho onde eles estão, não importa onde eles estejam, declaro que agora, Senhor, em nome de Jesus, os anjos do Senhor começam a passar, Senhor, em revista sobre cada ambiente, limpando, Senhor, todo vestígio de batalha espiritual que possa ter sido traçado durante a madrugada, Pai, durante esses dias, Senhor. Eu peço que o Senhor recolha, Pai, em nome de Jesus, toda oração contrária, Pai, tudo aquilo que possa ter sido liberado contra as nossas vidas são recolhidos agora no mundo espiritual e levados para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Eu declaro também que o Senhor levanta muros de fogo ao redor, papai, de cada lar aqui, Pai. Que o Senhor sela, Senhor, em nome de Jesus, a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. Eu peço que o Senhor também sela, Senhor, em nome de Jesus, agora com o sangue do Cordeiro, Pai. Todos os aparelhos, Senhor, que estão sendo utilizados, Pai, tablets, notebooks, celular, Senhor, não importa, Senhor. Seja tudo selado agora com o sangue do Cordeiro, Pai. Passa também em revista, Senhor, por todas as conexões de internet, rede de fibra ótica, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu também declaro que é selado nas regiões celestiais os umbrais de onde ocorre esta live, Senhor. Nós amarramos e amordaçamos, Senhor, em nome de Jesus, todos os espíritos opositores contra esta live. Sejam amarrados com cordas de fogo, sejam amordaçados com cordas de fogo. Declaro que bata em retirada, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito do homem, todo espírito bisbilhoteiro. Pai, todo aquele que tenta saber, Senhor, como estão as nossas vidas, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos pregando. Eu declaro, Senhor, que eles são agora, Pai, em nome de Jesus, tornados cegos, surdos e mudos. O Senhor apaga o nosso rastro no mundo espiritual. O Senhor apaga o nosso cheiro no mundo espiritual. Eu declaro, Senhor, a tua presença palpável e manifesta, Senhor, sobre nós. E eu entrego, Senhor, o controle e o domínio desta live nas tuas mãos. Que não seja eu a ministrar, Espírito Santo, mas seja o Senhor através de mim. Pois o Senhor é o pastor presidente desta live. O Senhor é que detém, Senhor,
todo conhecimento, toda autoridade, todo poder, Pai. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Usa-me com poder e a ousadia, Senhor. Passa o matenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para as sementes que vão ser lançadas, Pai. Eu declaro que nenhuma porção vai ser roubada. Eu declaro as nossas mentes cativas, somente aquilo que vai ser ministrado agora, porque toda preocupação é deixada de lado agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Espírito Santo, derrame sobre cada um aqui sabedoria, entendimento, compreensão, o espírito da revelação da palavra. Que o Senhor fale o que está por trás da letra, Senhor. Ministra, Senhor, em nome de Jesus, a nossa alma. Alinha o nosso espírito, Senhor. Derrama a porção que nos cabe nesta manhã, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Espero que o Espírito Santo traga as respostas que a tua alma necessita, traga o alinhamento que o teu espírito precisa, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui em nosso meio, amém? Nos reunimos todos os dias, de segunda, quarta e sexta, às 7h45 da manhã, para que a gente possa fazer o nosso devocional, amém? Bom dia, Theo, bom dia, Alê, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, Ludmila, amém? E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 15, amém? Que nós não lemos na quarta e nós vamos ler hoje. E se o Senhor nos permitir, a gente volta e lê o próximo capítulo de 2ª Crônicas, de 1ª Crônicas, perdão. Mas vamos dar início ao livro de Jeremias, capítulo 15, amém? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Então vamos lá, Jeremias capítulo 15, versículo 1. O julgamento do povo de Judá. Então Yahvé me alertou. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. E quando te indagarem para onde iremos, responda-lhes. Deixa eu só liberar aqui a minha música, pronto. Responda-lhes, assim ordena o Senhor. Os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declare Yahvé, com espada para matar, com cães para dilacerar, com as aves do céu e com os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei com que seja motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Tu me rejeitastes, afirma Yahvé, e retrocedeste. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar minha compaixão e misericórdia. Eu os espalhei ao vento como palha nas portas das cidades da terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo. Todavia, não desistiram dos seus maus caminhos. O número de suas viúvas tem se multiplicado mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um exterminador sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz de um momento para o outro caísse sobre ela profunda angústia e apavoramento. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs, mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Ela foi grandemente envergonhada e humilhada. Agora, pois, entregarei os sobreviventes à espada, na presença dos seus inimigos. Oráculo do Senhor, que significa a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Aqui a gente está vendo uma mensagem que Deus trouxe através do profeta Jeremias, amém? Acerca aqui do julgamento do povo de Judá. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que não era para, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora. O que esse primeiro versículo está dizendo aqui, queridos? Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim.
Por que ainda que Moisés e Samuel? Porque eles foram vistos como aqueles homens que tocavam o coração de Deus. Eles foram os primeiros, depois ali de Abraão, né? Eles foram os profetas ali, os homens de Deus, que eles tinham intimidade profunda com o Senhor. E que quando eles oravam, o Pai se inclinava dos céus, o Pai se inclinava dos mais altos céus, e ele ouvia a oração desses homens, porque eles eram homens de oração. Eles eram homens que eles passavam horas e horas na presença de Deus. Eles eram homens que falavam com o Senhor no ordinário da vida. Não eram homens que tinham somente seus momentos de devocional. Eles eram homens, tanto Moisés como Samuel, foram os primeiros homens da Bíblia ali, em que a vida deles era um altar de oração. E é isso que essa palavra nos mostra. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim. Por que ainda que eles intercedessem? Porque tudo aquilo que Moisés orava, tudo aquilo que Samuel orava, Deus ouvia e Deus fazia. Porque eles eram homens que tinham intimidade com Deus. E é isso que eu quero trazer aqui, alertar isso e ensinar vocês, queridos. Muitas vezes vocês falam assim, irmã, eu oro, mas parece que quando eu oro eu não obtenho resposta. Parece que quando a fulana ora, ou quando você ora, quando o pastor ora, parece que a resposta vem mais rápido. Queridos, não é que a resposta vem mais rápido. É que Deus se move de acordo com a entrega das pessoas. Isso é uma chave, é um código que é bíblico. Amém? Você quer ter resposta das tuas orações? Você quer ter resposta de Deus na tua vida? Passa tempo com Ele. Passa tempo com Ele. Seja amiga dele. Seja amigo do teu pai. Seja amiga do teu pai. Passe tempo com o Espírito Santo. Decida passar tempo com Ele. Porque quanto mais você passar tempo com Ele, mais as portas dos céus vão ser abertas e mais as suas respostas vão vir de uma forma muito rápida. Porque você está sendo reconhecido no mundo espiritual. Por quê? Quem traz as respostas de oração? Os anjos. Os anjos do Senhor trazem as respostas de oração. A palavra diz que os anjos sobem e descem, sobem e descem. Eles descem buscando a nossa resposta, aí eles sobem lá, eles descem, buscam a nossa resposta, aí eles sobem, levam as nossas orações para o Senhor, e conforme a oração é respondida, eles voltam com a nossa mensagem, com a nossa resposta. Então você precisa ser reconhecido no mundo espiritual. E você só consegue ser reconhecido no mundo espiritual se você passar tempo com Deus. Se você passar tempo com teu pai. Se você passar tempo com aquele que te gerou, aquele que te criou. Deus não pode liberar segredos, Deus não pode liberar respostas, Deus não pode compartilhar aquilo que passa dentro do coração dele com aquele que ele não conhece. Isso daqui foi ministrado um pouco sobre aquele tempo que a gente teve de estudo sobre intercessão. É isso que essa palavra está dizendo. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, o que Deus está dizendo? Eles eram homens que tinham a minha presença. Eles eram homens que oravam. Eles eram homens que estavam no relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro comigo. Que eu chamava e eles ouviam a minha voz. Eles reconheciam a minha voz. Por mais que esses homens orassem, eu não iria responder. Por quê? Porque aqui o povo, nessa passagem do versículo 15, eles ainda estavam não dando ouvido, eles ainda não estavam dando ouvido ao que Jeremias estava dizendo, alertando para que eles se arrependessem. E aqui o Senhor diz, eu os castigarei com 4 tipos de destruidor. Então aqui mais uma vez o Senhor diz, pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declare Yahvé, espada para matar, cães para dilacerar, com as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. O que isso daqui representa, queridos? Para cada tipo de situação, para cada tipo de coisa, o Senhor traz uma paga diferente. Então, às vezes, o meu castigo, vamos dizer assim, vai ser diferente do teu. Ai, meu Deus, mas pela graça, nós estamos na época da graça. Mais uma vez, para você que está aqui de primeira vez, você precisa saber algo. Amém? Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados foram perdoados, as nossas iniquidades foram perdoadas e as nossas transgressões também.
mas a consequência do teu pecado vai vir. Às vezes a consequência do meu pecado vai ser diferente da consequência do teu pecado, porque cada um vai ter uma paga diferente. Então, às vezes você escuta, né, um pregador orando, uma irmã orando, dizendo: Senhor, traz espada para aquele que precisa de espada, o juízo para aquele que precisa de juízo, e a misericórdia para aqueles que são de misericórdia. É tudo embasamento bíblico. O Senhor vai dar a resposta, a paga de um ato, a paga de um pecado, a paga de uma transgressão e de uma iniquidade, de acordo com cada um. É que isso muitas vezes a gente não entende. Ai, mas por que eu pequei e parece que eu estou sofrendo mais do que o outro? Não é, querido. Cada um vai ter a sua paga diferente. Cada um tem ali, amém, o seu montante para ser resolvido perante a presença de Deus, diferente um do outro. Então, a gente não pode se ver com os nossos olhos carnais, da forma como a gente vê carnalmente, porque os olhos do Senhor vê de forma diferente. Tudo conta no mundo espiritual. Conta posicionamento, conta arrependimento verdadeiro, genuíno, se a pessoa se arrependeu verdadeiramente ou se ela só teve o remorso. Conta se a pessoa está tendo uma vida de santidade, largando mão do pecado e buscando-se jejum, buscando vida com o Senhor, buscando ter momentos de relacionamento verdadeiro com Deus. Então, tudo isso conta. Tudo isso conta. Então, a gente não pode pegar e achar que Deus coloca todo mundo dentro de um mesmo saco e a paga vai ser igual para todo mundo, porque não vai. Não é assim que funciona. Deus, ele separa muito bem as coisas e ele vê a intenção do coração. E aí que nós precisamos ver qual é a intenção do teu coração. Você tem buscado a Deus por aquilo que ele pode fazer por você, para que você seja poupado das culpas, né? Para que você seja poupado ali do peso que você tem carregado por conta dos pecados, ou você busca o Senhor simplesmente porque você ama? Existe diferença. Existe diferença. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor quer ter relacionamento conosco de uma forma intencional. Deus quer que você seja intencional com Ele. Mais uma vez eu vou dizer aqui. Deus não quer que você venha buscar a presença dEle por aquilo que Ele possa te dar, por aquilo que Ele possa te poupar, porque Ele não vai te poupar. Entenda. Se você está buscando um relacionamento com Deus, para que você seja poupado de alguma coisa por medo, em nome de Jesus, lança fora todo esse medo e tenha relacionamento com Jesus, tenha relacionamento com Deus, porque Ele te ama, porque Ele escolheu te amar, Ele escolheu dar o seu único filho por amor a mim e amor a você. É tempo da gente refazer a nossa rota, é tempo da gente refazer a nossa forma de buscar o Senhor. É tempo da gente buscar Ele de forma intencional. O que é buscar de forma intencional? Mesmo quando você não está afim, mesmo quando você está sem forças, mesmo quando você não está suportando, você continua. Queridos, tem dia que você vai acordar e você não vai conseguir orar o Pai Nosso. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas quer fazer exatamente isso, com que você seja estafado. Queridos, quem aqui? Vamos ser sinceros. Eu estou sendo sincera. Tem dia que eu acordo e eu não consigo orar. E olha que eu sou uma mulher de oração. Tem dia que eu acordo totalmente esgotada, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, nos 3 níveis. Eu acordo e eu falo: Senhor, parece que eu batalhei a madrugada inteira. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou falar para você o que está acontecendo. Nós estamos dentro de um ambiente espiritual que as coisas têm se intensificado muito mais. Por mais que você ora, por mais que você busca, por mais que você jejua, parece que não. Parece, presta atenção, parece que não está tendo efeito. Você deita, você dorme, parece que você não dormiu. Por quê? Satanás está agindo de uma forma ainda muito mais intensa contra os filhos de Deus, e eu quero que vocês entendam algo, queridos. Não é nada sobrenatural do que está acontecendo, mas eu quero explicar para vocês. Você sabe o que está sugando a energia do homem e da mulher de Deus? É isso aqui.
que está na tua mão. Celular. A internet. É a tecnologia. Porque isso libera frequência. Porque às vezes você não faz nada. Só que você fica ali, um exemplo. Vamos lá, para aquelas pessoas que não trabalham. Amém? Para aquelas pessoas que não trabalham. Mas você fica ali a tarde toda vendo Netflix, vendo mensagens, vendo podcasts. Você não fez nada fisicamente. Pare e analisa. Você não fez nada fisicamente. Você ficou sentado com o celular na tua mão. Foi ou não foi? Só que você acabou de ver o que você estava ali, você ficou 3 horas. Você ficou 4 horas com o celular na mão. Você sai, você deixa o celular sem força para fazer nada. Por que você acha que essa geração de hoje, que os jovens, os adolescentes, as crianças não fazem nada? Se fosse na nossa época, a gente ficava, né, o dia todo depois da escola, você ainda tinha pique de você ir para a escola, ia para a escola, saía, ficava na rua, jogava bola, subia muro, fazia o que... você entrava 10 horas dentro de casa e você, se deixasse, ainda tinha pique para continuar brincando. Hoje em dia, as crianças falam, mãe, tô cansado. Cansado do quê? Eu tô cansado. Cansado de ficar em joguinho, cansado de ficar em plataforma. Tá cansado. Só um minutinho, gente. Deixa eu só cancelar aqui. Peraí. Pronto. Prontinho. Tinha esquecido de tirar para tocar. Então, o que está sugando, queridos, a estratégia de Satanás hoje, ela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Sabe o que ele quer fazer? Cansar a minha mente e a tua mente. Cansando a nossa mente, o nosso corpo fica cansado. O corpo fica cansado. Voltou, né? Tá voltando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recebi aqui a mensagem que foi travado automaticamente. Queridos, vocês percebem que toda vez que a gente traz um alerta, todas as vezes em que é passado alguma coisa, o mundo espiritual se move para que vocês não saibam o que está acontecendo. Então, quando eu estou dizendo aqui que o Senhor quer que você busque Ele de forma intencional, é exatamente isso, mesmo sem vontade, mesmo sem força. Porque às vezes, olha o que acontece, às vezes você não está com vontade de ver rede social, às vezes você não está com vontade de você ficar ali 3, 4 horas assistindo um dorama, assistindo um filme. Só que você, mesmo sem vontade, você fica, porque aquilo ali te prende a atenção. E dependendo do que está sendo falado, dependendo do que está sendo tocado, das músicas que estão sendo colocadas, existem frequências. A palavra fala que os nossos olhos são janelas da alma. Então é por isso que Satanás quer fazer com que as suas janelas da alma sejam ali contaminadas. E isso traz cansaço para a tua alma, isso traz cansaço para o teu corpo físico, isso traz cansaço para a tua mente. Uma mente cansada não consegue se conectar com o Senhor. Por quê? A maior forma, né, que Deus fala conosco é na nossa mente. É na nossa mente. Queridos, a gente faz tudo de forma muito mecânica. Na grande maioria das vezes, é muito automático. Da gente pegar e acordar, e a primeira coisa que você pegar é o celular. Mas é porque eu vou ler a Bíblia. Mas tá a Bíblia, mas às vezes tem a mensagem ali do WhatsApp. E aí, antes de ler a Bíblia primeiro, a gente vai lá e a gente vai ver a mensagem. E nós precisamos dar a primazia do nosso tempo para o Senhor. Os primeiros minutos da nossa vida, do nosso dia, tem que ser para o Senhor. A mensagem espera. A gente precisa readequar, reeducar a nossa mente, reeducar o nosso espírito. Por quê? A forma que o inimigo está usando hoje para fazer com que você desista, para fazer com que você não busque a presença, para fazer com que você fique estafado, é exatamente te deixar preso à rede social.
Eu sei que é loucura, por isso que às vezes trava, né? Porque eu estou falando contra o sistema. É óbvio que o sistema não vai querer que eu fique falando contra ele, né? É óbvio que eu estou aqui alertando, gente, para com isso, tenha um uso saudável. Mas é uma realidade. Satanás quer te cansar, Satanás quer deixar você refém, quer deixar você totalmente estafado, emocionalmente, fisicamente, exausto, ao ponto de você não conseguir orar. E aí você não conseguindo orar, você para de ter relacionamento com Deus. Você parando de ter relacionamento com Deus, você para de ouvir Deus. Você parando de ouvir Deus, você começa a entrar no quê? Você começa a entrar no nível da apostasia. Deus falou comigo que era o veneno que estava me envenenando, é o celular. Gente, é exatamente isso. Deus tem alertado. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando diz igreja, diz a mim, diz a você, querido. Vocês podem ver que eu não estou conseguindo nem ficar postando vídeo aqui no TikTok, nem na plataforma. Porque eu estou passando por esse momento de, sabe, limpar. Porque isso é um ataque. Chama-se ataque cibernético. Vocês precisam entender, querido, que os espíritos imundos, eles precisam de uma matéria. Eles precisam de algo para se mover. E eles entram em tudo que você possa imaginar. Eles entram dentro de fiação elétrica, eles entram dentro de tubo de esgoto, eles entram dentro de água, eles entram dentro das redes que traz a conexão da internet para o seu celular. Eles entram em tudo que você possa imaginar. Tudo eles entram. É por isso que nós selamos tudo, porque eles são espíritos. Eles passam de uma parede para outra, eles entram onde eles querem. Então, em nome de Jesus, busque o Senhor de forma intencional. Aqui, quando o Senhor diz, através do profeta Jeremias, que por mais que fosse Moisés e Samuel intercedendo, é porque eles tinham uma vida de oração. E quando você tem uma vida de oração, você move os céus, você move o coração de Deus. E é isso que Satanás não quer. Que eu e você tenham uma vida de oração, que eu e você tenham uma vida de relacionamento, de santidade, porque ele sabe que se eu e você tiver uma vida de oração, a gente vai mover o coração de Deus, e Deus vai bradar com a resposta, e Deus vai bradar com a transformação, Deus vai bradar. Mas o que ele está fazendo é deixar eu e você e toda essa geração refém da tecnologia, refém da internet, refém de tudo aquilo que veio para simplificar, para facilitar. Porque Satanás está querendo fazer o inverso, queridos. Olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui. No Éden, a gente não precisava fazer nada. Amém? Antes do pecado entrar dentro de Adão e de Eva, eles tinham tudo pronto. Eles não se preocupavam com nada. Só depois que Adão desobedeceu à palavra do Senhor, que ele comeu o fruto, foi que Deus disse para ele, a partir de agora você vai comer a partir do suor do teu rosto, para você poder se alimentar, você vai ter que trabalhar, querido. Aí, a partir daquilo, foi que começou a ter o quê? Foi que começou a ter o trabalho. Adão teve que ralar, que é o que está acontecendo entre mim, entre a minha vida e entre a sua vida nos dias de hoje. Agora, olha como que Satanás é. Por que você acha que está sendo criado tanto androide, tanto robô? Hoje em dia, se você não quiser, você não precisa mais passar uma vassoura na tua casa, porque tem um robô que passa. Aqueles robozinhos vai lá e passa. Agora já mudou também, já tem um que passa até pano. Hoje em dia, já está sendo, já mudou. Já mudou. Hoje em dia, a mão de obra já não é mais necessária para muita coisa. Hoje em dia, em grandes empresas, está sendo colocado androides que faziam o papel do homem. Hoje em dia você pode, se você tiver dinheiro, lá no Japão já tem, na China já tem. Elon Musk já está fazendo.
androides que vão para fazer o serviço da tua casa. Vocês conseguem entender como que Satanás ele deturpa todas as coisas? Ele quer deixar você sem fazer nada. Querendo imitar o Éden. Por quê? Porque isso é coisa do anticristo. Para mostrar que ele é o Senhor. Nossa, olha como que está ficando mais fácil. Hoje em dia a pessoa não consegue nem pensar mais. Por quê? Ela vai lá e joga tudo no chat GPT. Gente, chat GPT é demoníaco, desculpa. É inteligência artificial pura. Só que atrás dessa inteligência artificial existe um homem que tem uma inteligência dada por Deus, mas que foi contaminada. E eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, mais uma bilolada da terra. Mais uma